bem no coração do sertão brasileiro, tem uma história onde a linha que separa um santo de um bandido, bom, essa linha foi desenhada com bala e com reza. É uma história de fé e de poder. E a gente vai entender agora como tudo isso acabou virando uma das maiores lendas do nosso país. Olha só essa frase. Pelo meu padim, eu vou até pro inferno, quanto mais para cemitério, que é lugar sagrado. Isso aí foi dito por um homem que estava disposto a morrer pelo seu líder espiritual. E essa frase, ela já joga a gente direto no meio de um conflito onde a fé, acredite, era a arma mais poderosa que existia. Então, o que a gente vai ver aqui? Primeiro, o milagre de Juazeiro. Depois, a gente entra no cerco e a história do santo. Aí, claro, tem que falar de Lampião, o rei do cangaço. A gente vai ver a aliança improvável que rolou e, por fim, como tudo isso se transformou nesse mito que permanece vivo até hoje. Bora começar então pelo começo. Vamos entender como foi a ascensão do Padre Cícero, esse homem que, para milhares de pessoas, se tornou um verdadeiro santo. Então, tudo começa em 1889. A história que corre é que aconteceu um milagre em Juazeiro, onde uma hóstia teria se transformado em sangue. E olha, esse evento ele foi o ponto de virada. O Padre Cícero deixa de ser só um padre de cidade pequena para se tornar um santo para os seus seguidores e, o que é fundamental para a nossa história, um líder político com um poder imenso. E com isso, Juazeiro vira mais do que uma cidade, vira uma espécie de cidade sagrada. Um lugar de peregrinação, de comércio, onde todo mundo ia buscar a bênção do Padrinho Cícero. O sagrado e o profano, tudo misturado ali. E no centro de tudo, um homem só. Mas é claro, tanto poder assim, uma hora ia ser colocado à prova, né? Pois é, esse poder todo não ia ficar sem resposta. E o desafio que veio a seguir acabou gerando um dos conflitos mais diferentes, mais malucos da nossa história. Tudo começou, veja bem, como uma briga política, coisa de elite. Em 1913, o governador do estado, o Franco Rabelo, ameaçou invadir Juazeiro. Só que o que era uma disputa de poder lá em cima, aqui embaixo, para o povo, para os fiéis, era visto de outra forma. Era um ataque direto à cidade sagrada, um ataque ao santo deles. E a reação do povo foi impressionante. O Padre Cícero convocou todo mundo para defender a cidade. E eles responderam. A fé virou uma muralha. Literalmente. Em menos de uma semana, os seguidores cavaram uma vala de 9 quilômetros em volta de Juazeiro. E não era qualquer vala, não. Era o Círculo da Mãe das Dores, uma barreira consagrada. Agora, para pensar no cenário desse confronto. De um lado você tinha a Polícia do Estado com carabinas Mauser, uma força militar organizada com apoio do governo. Do outro, os defensores de Juazeiro. E o que eles tinham? Lanças, cacetes, facões e uma fé gigantesca no Padre Cícero. A desproporção era absurda. E aí que entra a criatividade, a engenhosidade dessa gente. O arsenal deles era todo improvisado, mas genial. Eles criaram granadas com garrafas, pólvora e estilhaços, fizeram foguetes para explodir em cima dos inimigos e, claro, a trincheira sagrada, um muro de 2 metros de altura levantado por todo mundo. Homens, mulheres, crianças. É impressionante, né? Ok, então, enquanto essa guerra santa está rolando em Juazeiro, tem outra lenda se formando no sertão. Uma figura que percorria a Caatinga e era, talvez, a personificação da violência e do código de honra daquela terra. O nome dele, Lampião. E a grande questão sobre o Lampião é essa: herói ou vilão? A história de Virgulino Ferreira da Silva é uma das mais ambíguas que a gente tem no Brasil. Porque, dependendo de para quem se pergunta, a resposta muda completamente. Para muita gente, ele era um justiceiro. Um cara que pegou em armas para vingar a morte do pai e que lutava contra os coronéis, contra um sistema que era corrupto e injusto. Uma espécie de Robin Hood do sertão. Já para outros, ele era simplesmente um assassino cruel, o chefe de um bando de cangaceiros que levava o terror por onde passava com uma violência sem limites. Para entender o Lampião, a gente precisa entender o Código do Cangaço. Era uma lei não escrita do sertão, sabe? Nela, a vingança não era só uma opção, era uma obrigação. Lavar a honra com sangue era o que se esperava de um homem de verdade. E era por esse código brutal que o Lampião vivia. E aí, em 1926, acontece o que parecia inevitável. Os caminhos desses dois gigantes do sertão, o santo e o bandido, finalmente se cruzaram. A história é a seguinte: Lampião foi convidado para ir a Juazeiro.
A ideia era que ele entrasse para um batalhão patriótico, virasse capitão e ajudasse o governo a lutar contra uns rebeldes. E esse convite, claro, armou o palco para um encontro que virou lenda. Padre Cícero de um lado, Lampião do outro. E nesse encontro, o padre Cícero faz um apelo. Ele fala para o Lampião: deixe a carreira dos crimes. Lhe prometo trabalhar para você ser perdoado. Basicamente, ele ofereceu uma saída, um caminho para a redenção. Mas o Lampião, preso àquele código de honra do cangaço, não aceitou. A resposta dele foi direta: não posso deixar agora, porque estou comprometido a tomar certas vinganças. A paz teria que esperar. E ele vai além. Ele praticamente sela o próprio destino. Ele diz: Senhor Padre, peça a Deus para mudar meu destino, porque eu sou cangaceio desde o tempo de menino. Para ele não tinha escolha. Era como se o caminho dele já estivesse escrito, um ciclo de violência que ele precisava fechar. E esse encontro, junto com a Guerra de Juazeiro, tudo isso transcendeu a história. Virou matéria-prima para a criação de um mito poderoso. É aí que entra a literatura de cordel, aqueles folhetos de poesia popular do Nordeste. Através dela, essas figuras históricas viram arquétipos. O padre Cícero se torna o santo com o poder de fazer milagre. O Lampião vira o guerreiro de coragem inabalável. E tem também o poeta, como o cego Aderaldo, que é quem conta e reconta essas histórias, garantindo que elas nunca morram. E nessas histórias, os fatos, eles ficam meio de lado. A Guerra de 14, por exemplo, deixa de ser um conflito político e vira uma profecia que se cumpriu, uma história onde o padre Cícero era tão poderoso que conseguia parar uma bala de canhão com as mãos. A história vira poesia e a fé vira a arma mais poderosa de todas. O que nos leva à grande questão, né? Numa terra de profecia e poesia, onde é que termina a verdade da história e onde começa o poder do mito? A verdade é que, no coração do sertão brasileiro, essa linha é tão fina que ela praticamente desaparece. E talvez essa seja a parte mais fascinante da lenda.